Olá, seja muito bem-vindo a este vídeo. Hoje nós vamos refletir no capítulo 4 do Evangelho de João. Você é o nosso convidado, a nossa convidada a juntos lermos, aprendermos cada vez mais da Palavra de Deus. Mas antes quero fazer um convite muito especial para você. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho, curta o vídeo e compartilhe com as pessoas que são importantes para você. É sempre muito bom ler a Bíblia, nos alimentar da Palavra de Deus. Então vamos lá para o capítulo 4 do Evangelho de João. O capítulo 4 do Evangelho de João traz para nós aqui a história da mulher samaritana. É uma história muito conhecida que nós conhecemos muito bem e nós vamos nesse momento então ler a Palavra de Deus e tirar aqui algumas lições para a nossa vida nos dias de hoje. Quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário passar pela região da Samaria. Então Jesus ele tinha muita dificuldade em relação aos fariseus. Por quê? Porque os fariseus, muitos deles não reconheciam que Jesus era o Messias. E eles perseguiam Jesus, eles estavam ali em todos os lugares, encontrando algum detalhe, alguma situação para poder acusar Jesus. E eles ficaram sabendo que Jesus batizava mais do que João, ficaram sabendo a respeito do que Jesus fazia. E Jesus agora ele se retira com o objetivo de ir até a Galiléia. Só que para ele ir até a Galiléia, ele tinha que passar pela região de Samaria, especificamente ali na cidade de Sicar, né? E o verso 5 diz assim, olha, assim Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José, e ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse, dê-me um pouco de água, pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus, como sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Então veja bem, Jesus estava cansado, era por volta de meio-dia, imagino eu que o sol devia estar muito forte. Jesus ele senta ali no poço com a finalidade de descansar e ali tem uma mulher samaritana que foi para tirar ali a água do poço. Ela foi num horário atípico. Muito provavelmente ela não queria se encontrar com as demais mulheres que também iam ao poço para retirar água. Ela vai ali meio-dia para tirar água, se encontra ali com Jesus. E Jesus faz ali um pedido para ela, olha, me dê um pouco dessa água. E ela olha para Jesus e diz, olha, como que você, um judeu, fala comigo que sou uma mulher samaritana? Os judeus e os samaritanos eles não se davam muito bem e tinha ali a questão pelo fato também dela ser mulher. Ela fica impressionada, né, com Jesus conversando com ela e falando com ela. E o verso 10, Jesus respondeu, se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva. Então Jesus aqui ele dá já uma resposta, né, para essa mulher, mencionando e mostrando, olha, você não sabe quem eu sou, você não sabe quem eu sou. E o verso 11 é o que a mulher respondeu, o Senhor não tem balde e o poço é fundo. Então percebe que ela olha para Jesus e ela percebe, olha, você não tem balde, você não tem como tirar a água de um poço tão fundo como esse. De onde que você vai conseguir essa água viva? Então ela estava pensando que Jesus estava se referindo à água ali do poço, né? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do que ele mesmo bebeu, assim como seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu, quem beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Olha que mensagem maravilhosa. Quando nós colocamos a nossa vida em Jesus Cristo, quando nós aceitamos a Jesus, nós podemos ter a certeza que Ele é a água viva. Jesus estava dizendo o seguinte, olha, quando você me aceitar, eu preencho as suas necessidades. Aquele vazio que muitas vezes nós encontramos na nossa vida, ele só pode ser preenchido através de Jesus, é só pelos méritos de Cristo. Por Jesus que nós podemos ter a nossa vida realmente preenchida. E o verso 15 diz assim, a mulher lhe disse, Senhor,
quero que me dê essa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Então ela pensou que Jesus estava falando de uma água diferente, uma água que ela nunca havia visto. E Jesus disse: vá, chame o seu marido e volte aqui. Ao que a mulher respondeu: não tenho marido. Então Jesus disse: você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve 5, e esse que agora tem não é seu marido. O que você disse é verdade. Então essa mulher, ela estava vivendo em pecado. Ela já tinha tido 5 maridos, estava casada, mas não estava casada, né? Teoricamente falando, em que sentido? Ela vivia com um homem, mas não era casada. E Jesus, ele fala a respeito da vida dela, ele conta a respeito da vida dela. E aqui é um detalhe bem especial, por quê? Porque Jesus, ele conhece a nossa vida, ele conhece cada detalhe daquilo que nós passamos, daquilo que nós enfrentamos. E a mulher ficou surpresa, né? No verso 19, ela disse para Jesus: agora eu sei que o Senhor é um profeta. Então, até esse ponto, ela não reconheceu que Jesus era o Messias. Ela reconheceu que Jesus era um profeta. Por quê? Porque Jesus havia falado a respeito da vida dela. Nossos pais adoravam neste monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus respondeu: mulher, acredito no que digo. Vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém, vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. No verso 25, a mulher respondeu: eu sei que virá o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Então perceba que Jesus, ele fala de si mesmo, e ela diz assim: olha, eu sei que o Messias vai vir. E quando o Messias vier, ele vai nos anunciar todas essas coisas que o Senhor está dizendo. Então ela não havia reconhecido que Jesus era o Messias. E Jesus agora no verso 26 diz assim: olha, eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Olha que interessante, Jesus, ele foi claro, dizendo assim: olha, eu sou o Messias. Eu estou falando com você aqui agora, você que está me ouvindo, eu sou o Messias. Ela está afirmando, Jesus está afirmando que ele era o Messias. Então o povo aguardava, o povo esperava a vinda do Messias, mas muitos não reconheceram Jesus como Messias. Jesus era uma pessoa que vivia no meio das demais pessoas e ele buscava ali falar a respeito do reino de Deus, das coisas de Deus, e muitas pessoas tinham uma visão equivocada a respeito do Messias. E Jesus, por ser uma pessoa simples, uma pessoa comum no meio das pessoas, muitos não o reconheciam como o Filho de Deus. Mas a Bíblia diz assim no verso 27, olha, naquele momento chegaram os discípulos de Jesus e se admiraram ao vê-lo falando com uma mulher. Então os discípulos, eles ficaram ali também admirados, mas olha só que interessante, nenhum deles perguntou: o que você está querendo? Ou por que o Senhor está falando com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro e foi à cidade e disse ao povo: venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Não seria ele por acaso Cristo? Então ela vai até a cidade e ela começa a testemunhar de Jesus. Ela começa a falar a respeito de Cristo. Por quê? Porque Jesus havia profetizado a respeito da sua vida. Jesus havia contado a respeito da sua vida. E ela agora, ela entende que Jesus era o Messias, o Filho de Deus. Por que ela entende que Jesus era o Messias? Porque ela vai para testemunhar, ela vai para anunciar, para falar para as pessoas que Jesus era o Messias. E agora no verso 30, então saíram da cidade e foram até onde Jesus estava. E perceba que ela foi convincente nas suas palavras, porque as pessoas saíram do lugar onde elas estavam e foram até Jesus. Enquanto isso, os discípulos pediam a Jesus dizendo: mestre, coma.
Os discípulos estavam preocupados com Jesus. Por quê? Porque ele estava cansado, as pessoas estavam ali e Jesus atendendo às necessidades das pessoas, e Jesus também tinha uma necessidade física, ele precisava se alimentar. Mas ele lhe disse: tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Então os discípulos começaram a dizer entre si: será que alguém lhe trouxe algo para comer? Jesus lhes declarou: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Vocês não dizem que ainda faltam 4 meses até a colheita? Eu, porém, lhes digo: levantem os olhos e vejam os campos, pois estão maduros para a colheita. Quem colhe recebe desde já a recompensa e ajunta o seu fruto para a vida eterna, para que se alegrem ao mesmo tempo o que semeia e o que colhe. Pois no caso é verdadeiro o ditado: um é o que semeia, outro é o que colhe. Eu os enviei a colher o que vocês não semearam. Outros trabalharam e vocês aproveitarão o trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus por causa do testemunho da mulher que tinha dito: ele me disse tudo o que eu já fiz. A gente percebe que o maior desejo de Jesus era poder anunciar as verdades do Evangelho, era falar a respeito do reino de Deus para as pessoas. E Jesus, ele buscava estar em contato com as pessoas, ele buscava atender às necessidades das pessoas. E a gente percebe aqui também o seguinte, que uma vida impactada pela mensagem de Deus é uma vida que pode impactar várias outras vidas. E eu desafio você tem testemunhado de Cristo? Você tem falado de Jesus para outras pessoas? Você tem contado para as pessoas o que Jesus tem feito na tua vida? Nós precisamos falar, nós precisamos testemunhar o que Jesus faz na nossa vida todos os dias. E o verso 40 diz assim: olha, quando pois os samaritanos foram até Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles. E Jesus ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da palavra de Jesus e diziam à mulher: agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Olha, uma coisa é você ouvir falar de Jesus, outra coisa é você experimentar Jesus em sua vida. Experimente Jesus, ore a Deus, leia a palavra de Deus, coloque a sua vida nas mãos de Deus, coloque as suas necessidades nas mãos de Deus, busque obedecer a palavra de Deus, experimente aquilo que Jesus tem a oferecer para você. Por quê? Porque uma coisa é você ouvir as pessoas falarem o que Jesus fez na vida delas, e outra coisa é você experimentar o poder e a atuação de Deus na tua vida. Isso é maravilhoso, é extraordinário, né? Então Jesus ficou 2 dias ainda com as pessoas ali na cidade de Sicar, né? E agora o verso 43, passados 2 dias, Jesus saiu dali e foi para a Galileia, porque o próprio Jesus testemunhou que um profeta não tem honra na sua própria terra. Assim, quando chegou a Galileia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que Jesus tinha feito em Jerusalém por ocasião da festa, a qual eles também tinham comparecido. Jesus foi outra vez a Caná da Galileia, onde tinha transformado a água em vinho, e havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galileia, foi até ele e pediu-lhe que fosse curar o seu filho, que estava morrendo. Então, olha só que interessante. Esse homem, né? A Bíblia diz que era um oficial do rei. Ele tinha um filho que estava doente ali na cidade de Cafarnaum. E ele ouviu falar de Jesus, que Jesus estava indo ali da Judéia para a Galileia. E quando ele ouviu falar que Jesus estava indo, ele foi correndo ao encontro de Cristo. Por quê? Porque ele já conhecia a respeito de Jesus, ele sabia o que Jesus havia realizado e ele busca agora Jesus com um pedido muito urgente. O filho dele estava o quê? Estava doente, estava muito doente, estava morrendo, a Bíblia diz, né? Então Jesus lhe disse: se vocês não virem sinais e prodígios, de modo nenhum crerão. Então aqui está um dos motivos pelos quais Jesus realizava milagres. Ele realizava milagres para que as pessoas pudessem crer que ele era o Messias, o Filho de Deus.
O oficial pediu mais uma vez: Senhor, venha antes que o meu filho morra. Ou seja, a esperança desse homem estava 100% em Jesus. Ele acreditava que se Jesus estivesse com o filho dele, Jesus poderia curá-lo. Jesus respondeu: vá, o seu filho vai viver. Olha que interessante. A Bíblia ela traz aqui para nós uma afirmação da parte de Jesus dizendo: olha, vá, o seu filho vai viver. Jesus ele não foi até o local, mas ele deu uma ordem para o homem dizendo: olha, vá, porque o teu filho vai viver. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Queridos, nós precisamos acreditar em Jesus, acreditar na palavra de Deus, acreditar na mensagem da palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela tem poder e quando nós cremos, Deus ele atua na nossa vida. E o verso 51, quando já estava a caminho, os seus servos vieram ao encontro dele, anunciando-lhe que o seu filho estava vivo. Então perguntou a que horas o seu filho havia se sentido melhor e informaram: ontem, à 1h da tarde, a febre o deixou. Com isso, o pai reconheceu que aquela era precisamente a hora em que Jesus tinha dito a ele: o seu filho vai viver. E ele e toda a sua casa creram. Este foi o segundo sinal que Jesus fez depois de ir da Judéia para a Galiléia. Queridos, nós percebemos aqui então algo muito especial, algo muito extraordinário da palavra de Deus. Jesus, ele se aproximava das pessoas, ele conhecia as necessidades das pessoas, ele sabia quais eram as lutas que as pessoas enfrentavam e com a mulher samaritana, Jesus ele sabia a respeito da vida dela e essa mulher ela creu em Jesus, ela testemunhou, ela falou de Jesus para as pessoas e agora esse oficial do rei, ele também leva uma necessidade específica para Jesus e Jesus então dá uma ordem para ele dizendo: olha, vá que o teu filho vai ficar curado. Ele acreditou em Jesus, ele entregou toda a sua fé, toda a sua confiança em Jesus e o filho dele ficou curado. Nós também precisamos entregar a nossa vida a Deus, nós precisamos confiar em Jesus, precisamos diariamente viver para Cristo e entender que Ele tem o controle, Ele tem o comando de todas as coisas. O que nós precisamos fazer é crer, é confiar em Jesus, é testemunhar da nossa fé para as outras pessoas. Bom, eu espero que esse vídeo tenha abençoado você, compartilhe com as pessoas que são importantes para você e vamos juntos cada vez mais estudar a palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus e tirar lições importantes para a nossa vida. Que Deus abençoe você e nós nos encontramos no próximo vídeo. Até lá!